Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal e podcast do Alma Junguiana. Para vocês que estão chegando agora, eu sou a Doriane e hoje eu vou trazer para vocês, depois de um bom tempo aqui afastada, mas produzindo, estudando e me preparando para uma formação em psicologia junguiana, que depois eu vou falar para vocês, não neste vídeo e neste podcast. Eu vou trazer para vocês uma resenha deste livro e eu vou explicar para vocês por que também eu fiquei esse tempo afastada, porque eu estava me debruçando e estudando bastante esse livro, porque eu vou trazer esse estudo para vocês como um curso livre, um curso online, que depois eu vou deixar o link aqui quando tiver tudo organizadinho, tá bom? E de antemão eu vou trazer uma resenha que também não é um resumo, mas é uma forma de vocês terem um gostinho e pensarem se realmente vale a pena estudar essa obra, né, e se aprofundar. Sim, na minha opinião, claro, né, não tenho nenhuma dúvida. Então, esse livro da obra de Jung, não é a obra completa, mas da coletânea, né, de obras do Jung, esse livro, volume 8/2, A Natureza da Psique. Vamos lá? Bem, começando, esse livro, né, como eu falei para vocês na introdução, volume 8/2, vai falar sobre a dinâmica do inconsciente. A Natureza da Psique é um dos livros, acho que, claro, a gente vai ficar só repetindo, mas é um dos livros fundamentais, cruciais, dentro dessa, vamos dizer assim, desse começo, né, dessa introdução, e tendo acesso, né, paralelamente a, claro, aos outros estudos, mas tendo esse contato inicial da psicologia de Jung. Tem outros volumes também, como o volume 7, e também a prática da psicoterapia, que também tem um estudo, mas ele já está prontinho, que eu também vou deixar o link aqui para vocês, que eu vou falar de todos os capítulos. Então, da mesma forma como eu fiz sobre a prática da psicoterapia, o volume 16, acho que é /1, eu vou fazer deste livro, por isso que eu estou trazendo essa resenha. Esse volume, ele vai trazer, né, sendo ele muito fundamental para os nossos estudos, uma coletânea de ensaios, de conferências, né, que são transcritas, claro, que vão trazer conceitos, aspectos muito importantes para a compreensão dessa visão de Jung. Então é fundamental. Ele vai falar sobre essa natureza do psiquismo e a busca pela individuação, né? O que tudo isso tem a ver com o processo de individuação, com o processo de desenvolvimento psíquico. Quando ele vai trazer nessa obra a questão dos sonhos, a teoria, né? Os aspectos fundamentais da teoria dos complexos, vai falar também da questão da crença dos espíritos, mas com uma base psicológica, a função transcendente, que é assim muito essencial ter essa compreensão, né, do que Jung chama de função transcendente, complexos, o papel dos instintos, né, a interpretação dos sonhos e a relação da psique com a morte. Então, esses são os elementos, né, os assuntos que nós vamos encontrar nessa obra. Por isso que ela, né, é assim, riquíssima, riquíssima. Eu vou ser redundante mesmo, porque eu fiz esse estudo já quando eu já tinha lido um bom tempo atrás, né, tanto é que tá marcado com tudo já antigo, e aí eu retomo as leituras para poder fazer a estruturação dos estudos, colocando os principais pontos, quais são os pontos que vão ser comentados, de colocar nos slides. Então, cada capítulo vai ter, e um material de apoio, claro, né, para quem está estudando. Agora, aqui na resenha, eu vou trazer capítulo por capítulo, de uma forma bem, um recorte, né, só para você pensar, tá bom, o capítulo tal fala mais ou menos deste aspecto. Então, vamos lá para o primeiro, que é a função transcendente.
E para me auxiliar, né, para me ajudar, porque eu fiz, né, todo um roteirinho para não perder os pontos que eu quero passar aqui para vocês. Então eu vou precisar aqui do meu óculos, né, dos meus óculos. Cada capítulo que eu vou falando aqui, trazendo para vocês, aí eu vou falar de um recorte, de um parágrafo, de uma citação ou de uma frase que achei bem interessante. É só para dar um gostinho de quero mais. Então vamos lá. Primeiro capítulo, a função transcendente. Então a função transcendente, que é um dos conceitos, entre aspas, fundamentais da psicologia junguiana, vai falar dessa relação da consciência com o inconsciente. É um momento em que essas duas instâncias, elas se cruzam, elas se comunicam para formar, né, para chegar um terceiro elemento. Diante de um conflito, né, diante de uma situação, né, uma problemática, diante de algo que necessita, que demanda da psique, uma terceira situação, um terceiro passo, é esse elemento que vem, né? Vamos dizer assim, esse elemento inconsciente, essa mensagem do inconsciente entra em contato com a consciência e é como que algo se transforma, né? Essa informação, ela é assimilada, ela é integrada, esse elemento, vamos dizer assim, melhor dizendo. E partimos para uma segunda situação que subtende-se que é algo importante, fundamental para o desenvolvimento da psique do indivíduo. Então aqui eu coloquei quando os opostos na psique, como um exemplo, né? Pensamentos racionais versus emoções entram em conflito. Então o papel da função transcendente é justamente como se fosse mediá-los, é como se fosse uma ponte. Aconteceu algo ali, é um encontro. E a consciência, ok, né? Esse elemento aqui inconsciente. Nossa, mas essa informação é como se fosse, vamos dizer na palavra bem do senso comum, caiu a ficha. Sabe esse exato momento em que cai a ficha? Pelo menos no meu tempo a gente falava assim, né? Caiu a ficha, porque é aquele tempo ainda quando se tinha ainda os orelhões e tinha que colocar uma ficha. Então quando ela caía, começava a comunicação, entende? Então a mensagem começa a ser enviada. Então é neste momento. Então há um encontro, né? Consciência e inconsciente, de um elemento do inconsciente, né? É integrado. E aí surge esse outro, é uma nova atitude, né? É uma nova situação, algo acontece. E assim é um processo extremamente importante para o processo de individuação. Para vocês que já estão estudando um bom tempo ou que já está começando a estudar Jung, já entendeu que para o processo de individuação, a função transcendente é a base, a função transcendente. E vocês vão observar na obra, né, logo no comecinho, no parágrafo, logo o primeiro parágrafo, né, do 131, Jung vai mencionar. Por função transcendente, não se pode entender algo de misterioso e, por assim dizer, suprassensível ou metafísico. A função psicológica e transcendente resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes. Fecha aspas. Aqui falando sobre a função transcendente. Agora vamos continuar. Agora vamos para o segundo capítulo, considerações sobre a teoria dos complexos. E Jung, nesse capítulo, ele vai aprofundar, falar um pouco sobre a teoria, né, dos complexos. Ele define os complexos como núcleos emocionais inconscientes formados em torno, né, de experiências significativas, geralmente traumáticas ou intensas, né? Eu li aqui para vocês, mas vocês vão encontrar mais detalhado
quando ele vai desenvolver esse tema no próprio artigo. Esses complexos, eles podem se formar na infância, mas não é uma regra, mas tem uma influência significativa no comportamento do indivíduo, na sua percepção e na forma como ele se relaciona também com as outras pessoas. É importante a gente entender que são conteúdos, e Jung vai frisar isso em diversas partes, não só do texto, mas em outros textos, que são conteúdos com um teor emocional, né, intenso, e são autônomos esses conteúdos, né? Vamos dizer assim, o centro desses complexos, claro que eles vão se originar, vão partir de arquétipos, de imagens arquetípicas, né? Vamos dizer assim, melhor falando, dos arquétipos. E Jung, ele vai explicar que os complexos podem funcionar de maneira autônoma. E isso, claro, vai ter uma repercussão na forma como o indivíduo se relaciona consigo e com as outras pessoas, né? Vai ter um momento bem interessante que Jung vai falar também o que ele entende sobre quando um complexo se constela. Por isso, nesse capítulo, Jung ele vai falar, né, sobre essa teoria dos complexos. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês não é dizendo tudo que está dentro, mas vamos dizer, é só um resumo bem sucinto mesmo, para que vocês tenham uma noção do conteúdo que vai ser apresentado nesta obra. Como eu vou fazer em vários capítulos aqui que eu vou trazer para vocês, é uma citação, um parágrafo. E neste caso, falando sobre os complexos, eu vou frisar aqui para vocês o parágrafo 200. E Jung ele vai dizer, abre aspas, hoje em dia, todo mundo sabe que as pessoas têm complexos, mas o que não é bem conhecido, e embora teoricamente seja de maior importância, é que os complexos podem nos ter. A existência dos complexos põe seriamente em dúvida o postulado ingênuo da unidade da consciência que é identificada como a psique e a supremacia da vontade, fecha aspas. E aqui fica claro essa característica autônoma dos complexos, né? Que Jung ele vai falar em diversos momentos. Tem essa conotação, eles têm essa tendência ao movimento autônomo, ou seja, se é autônomo, quer dizer que o indivíduo ele não tem, né, a consciência não tem esse poder de controlá-lo. Uma vez que se constela, ainda mais enfático aí, uma vez que esses complexos se constelam, a ação da consciência na tentativa de controlar, né, de uma forma ali consciente, diante da vontade, ela quase não tem poder sobre isso, né? Então, há essa característica fundamental dos complexos, que é o seu teor autônomo, além de ser um aglomerado de energia psíquica intenso, né? Ali, que tem a ver com os afetos, né? Tem a ver com os afetos. E aqui, Jung vai falar nesse segundo capítulo. Agora vamos para o terceiro. O terceiro capítulo, Jung vai trazer o tema, né? Com o tema, o significado da constituição e da herança para a psicologia. Aqui nesse capítulo, Jung ele vai desenvolver o tema em torno dessa questão, até que ponto a psique ela é influenciada por fatores biológicos e físicos, né? Se é algo que é determinante ou não. E Jung, diante dos estudos da sua experiência clínica, ele vai dizer sim, eu vejo que é de grande importância e de grande influência a questão da questão da genética, a questão da herança genética, de fatores físicos e biológicos na formação e na influência da constituição mesmo da psique. Porém, não é aquilo que determina.
embora tenha a sua importância, mas Jung vai dizer que não, mas são os fatores psicológicos. Ele vai dizer que a mente humana não é simplesmente o reflexo desses fatores biológicos e genéticos e físicos, mas a formação da psique ela vai ter uma influência muito grande, claro, dos aspectos mesmo psíquicos, do inconsciente coletivo, dos arquétipos, e ele vai dizer, em outras palavras, ele vai dizer que os fatores psíquicos, eles são autônomos, e não podem ser totalmente explicados por influências genéticas. Ou seja, aqui ele vai mostrar que sim, ele vai considerar a importância e a influência desses fatores, mas ele vai dizer que não só, mas, sobretudo, os fatores psicológicos. E aí ele vai desenvolver o seu pensamento e falando que sim, um complexo, os arquétipos, o inconsciente coletivo, tem um papel muito mais, um papel preponderante, relevante nessa formação, nessa estruturação. E trazendo para vocês uma fala de Jung, nesse capítulo, eu estou tirando sempre do capítulo que eu estou me referindo no momento. Então, nesse terceiro capítulo, no parágrafo 230, abre aspas, o inconsciente coletivo compreende toda a vida psíquica dos antepassados desde os seus primórdios. É o pressuposto e a matriz de todos os fatos psíquicos. E por isto, exerce também uma influência que compromete altamente a liberdade da consciência. Fecha aspas. Aqui, Jung ele vai dizer no terceiro capítulo. Agora vamos para o quarto, que vai falar sobre determinantes psicológicos do comportamento humano, que é mais ou menos até um complemento deste capítulo. Neste capítulo, Jung vai falar sobre os determinantes psicológicos, determinantes psicológicas do comportamento humano, e aqui ele vai falar, mas ele vai desenvolver mais uns outros capítulos, no seguinte, no próximo capítulo, essa relação dos instintos, comportamento humanos, complexos, arquétipos, que são fatores, são elementos que influenciam o comportamento humano. E ele vai dizer que muitas vezes esses elementos determinam as ações humanas, mesmo sem a consciência do indivíduo, ou seja, são elementos inconscientes. E ele vai falar sobre essa relação, ele vai falar também dos grupos, dos principais grupos de instintos, vai ser um pouco bem teórico, e o próprio Jung vai dizer que entende que é um pouco teórico, de uma forma ali didática, falando, mas no final, tanto desse capítulo como no próximo, ele vai dizer por que ele está falando dos instintos, que não é à toa, que é algo também muito importante para o estudo da psique, porque é um elemento, são elementos, os instintos são elementos que também fazem parte dessa constituição humana e, sobretudo, tem uma repercussão na ação humana. E, portanto, deve-se estudá-los, E é por isso que também Jung, nessa obra, vai trazer no próximo capítulo, falando sobre instinto e inconsciente. Também mencionando um parágrafo deste capítulo, no parágrafo 242, bem brevemente, Jung vai dizer, abre aspas, o instinto de reflexão talvez constitua a nota característica e a riqueza da psique humana. Fecha aspas. Agora vamos para o quinto capítulo. No quinto capítulo, com o título Instinto e Inconsciente, Jung vai falar sobre a inter-relação do inconsciente e de forças instintivas, Aqui ele vai falar que os instintos são energias primordiais que impulsionam o comportamento humano. Então, o instinto da fome, o instinto do prazer, o instinto agressivo, então está sempre mobilizando, impulsionando
um comportamento, né? Enquanto que o inconsciente é o lugar onde esses instintos residem, né? Assim como os arquétipos. E o inconsciente abriga não apenas desejos reprimidos, mas sobretudo essas forças instintivas e também essas forças arquetípicas, né? Esses elementos arquetípicos. E Jung ele vai dizer que é uma relação dinâmica, né? Que o inconsciente é vamos dizer assim, uma dimensão dinâmica, porque o estudo, a compreensão desses instintos é fundamental para entender também não só a estruturação, mas o comportamento humano, a psique em si. E quando a gente fala de neurose, né? Então é importante. E aqui ele vai trazer neste capítulo, falando dessa relação inconsciente e instinto. E agora trazendo para vocês também uma frase, né? Uma citação no parágrafo 281, neste texto. Abre aspas. O inconsciente coletivo é constituído pela soma dos instintos e dos seus correlatos, os arquétipos, né? Assim como cada indivíduo possui instinto, possui também um conjunto de imagens arquetípicas. Fecha aspas. E aqui é só um recorte, tá? Só um recorte para vocês só terem ali uma noção do que vai ser apresentado neste capítulo. Agora vamos para o próximo passo, o próximo capítulo. Aqui no sexto capítulo, um dos artigos, né, vamos dizer assim, os ensaios mais importantes e mais interessantes, na minha opinião, é a estrutura da alma. Porque aqui Jung ele vai trazer algo que é básico, importante dentro da sua psicologia, que é as 3 dimensões da psique e as relações que a psique apresenta, né, com essas 3 dimensões. Então aqui nós estamos falando da consciência, que tem como centro o ego, né? Estamos falando de uma instância. O inconsciente, que por sua vez ele vai estar entre essas 2 dimensões, vamos dizer assim, subdimensões, que é o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Aqui a gente está falando que nesse inconsciente pessoal nós vamos ter experiências reprimidas, conteúdos ali subliminares e os complexos, né? Sobretudo os complexos. E o inconsciente coletivo composto, né? Claro que nós vamos ter aí os arquétipos. E Jung ele vai falar dessa relação, dessa dinâmica, né, dessas instâncias, da relação da consciência com o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, e o quanto é importante, né, que ele vai trazer para o equilíbrio e para o desenvolvimento, né, da psique, a relação dessas instâncias. E aqui ele vai trazer só um pequeno fragmento no parágrafo 283, só para vocês terem uma noção do que vai ser apresentado neste capítulo. Abre aspas. Como reflexo do mundo e do homem, a alma é de tal complexidade que pode ser observada e analisada a partir de um sem número de ângulos. Fecha aspas. Parágrafo 283. Aqui vocês vão entender também, porque ele está, sim, falando dessas estruturas, dessas dimensões e falando da importância do ego também, né, da consciência, porque não tem como a gente falar de integração e assimilação de conteúdos inconscientes se não tiver a presença do ego, né, porque vai passar pelo crivo do ego, né, é importante que passe, né, ou seja, para que seja integrado, né. Então aí ele vai trazer nesse capítulo 6º, falando sobre a estrutura da alma. Agora vamos para o próximo capítulo. Aqui no 7º capítulo, falando sobre as considerações teóricas sobre a natureza do psíquico, Jung ele vai falar, né, assim, de uma forma bem, assim, né, em termos teóricos, claro, por isso que está falando aqui sobre considerações teóricas relacionadas à natureza da psique. Ele vai falar mais sobre a consciência, sobre o inconsciente e, sobretudo, ele vai enfatizar que a psique ela não é só subjetiva, mas também objetiva. E dessa forma ele está falando dos arquétipos do inconsciente coletivo, né? A psique objetiva. E ele vai dizer aqui algo muito importante, que
essa reflexão ele vai trazer, né? Que a natureza do psíquico é algo que vai muito mais além da simples entre aspas, mas da simples experiência pessoal individual. Então aqui ele está falando que o inconsciente coletivo, né, o seu papel preponderante nessa atuação, nessa expressão da psique e na constituição da psique. E aqui ele vai frisar muito bem, vai falar dos arquétipos, e aqui eu vou deixar para vocês que esse capítulo, ele é quase como todos, assim, importantes, mas aí eu vou botar uma frase que eu geralmente eu coloco nas minhas redes sociais, no meu site, que é o parágrafo 423, que Jung vai dizer isso, eu nunca esqueci, né? E deixo bem frisado. Abre aspas. A psique é o eixo do mundo. Fecha aspas. Curto e grosso. E Jung vai mencionar, como eu frisei aqui para vocês, a questão do inconsciente coletivo, né? E a relação, ele continua falando sobre as relações da consciência com o inconsciente, o quanto é fundamental para esse desenvolvimento psíquico. Agora vamos para o próximo capítulo. Eu estou toda vez dizendo vamos para o próximo capítulo, mas estou dizendo para mim mesma, para começar aqui a organizar os pensamentos. Vamos lá.